São Lucas 4:21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Senhor Jesus. Apenas um versículo, com uma frase muito apropriada, que as Escrituras tinham se cumprido naquele dia e naquela hora, quando o Senhor Jesus foi à sua terra, foi lá em Nazaré, onde ele foi criado. Ele foi chamado para dentro da sinagoga. Então o ministro que estava ali pôs na sua mão as Escrituras. Ele abriu Isaías 61 e disse para eles: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele fechou o pergaminho e olhou para a audiência, e a audiência olhou para ele, como está escrito, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E palavras inefáveis, palavras preciosas, fluiu dos seus lábios diante daquela congregação. E até o momento que eles, então, decidiram expulsá-lo dali. Expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte para dali o precipitar. Ó Deus, não é isso que tem acontecido hoje? Jesus tem sido expulso de todos os lugares que ele vai e tem se precipitado. Eles têm tentado lançá-lo bem longe para não incomodá-los. Mas, Senhor Jesus, o Senhor sempre foi bem-vindo em sua casa. Aqui está a sua casa, aqui está o seu povo, aqui está esta congregação. Que o Senhor possa nos ungir para ouvir o que temos que falar nesta noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podem sentar, amados. O irmão Branham pregou uma mensagem intitulada Dores de Parto numa cidade chamada lá em Phoenix, em Arizona. Ele pregou no Arizona, no dia 25 de janeiro de 65. Ele pregou essa mensagem quando ele já tinha pregado no dia anterior dores de parto. E com todos os acontecimentos que ocorreu lá, ele voltou depois para Jeffersonville no dia 19 de fevereiro e repetiu a mensagem com o mesmo título. Hoje tem se cumprido essas escrituras, janeiro e fevereiro do mesmo ano de 65. O ocorrido ali, eu quero que vocês notem bem, porque os selos já estavam abertos, já era o declinar, era o fim do ministério do irmão Branham, e ele chegou para pregar, conversando, fazendo a abertura, e a Bíblia dele estava muito velha, tinha ganhado uma Bíblia nova da esposa. Ele estaria a ler São João 16, 21, ele chegava em São João 16, 21, caía para outro capítulo, um à frente, e não fechava. E ele ficou meio embaraçado assim, não achava, ainda perguntou acho que por irmão Wood: escuta, irmão Wood, essa escritura é isso mesmo? O irmão Wood: está aqui, é isso mesmo. Ele não achava.
E o homem que foi falar com ele, um arcebispo metropolitano dos Estados Unidos, que levantou e foi até onde estava o irmão Branham e disse: leia da minha Bíblia. E ele pegou e leu da Bíblia, tem até o nome do homem aqui, leu da Bíblia do sacerdote e devolveu para ele. E foi uma grande mensagem, falou das dores de parto, falou da Primeira Guerra, Segunda Guerra, e diz que a terceira não resistiria, o mundo seria extinto na Terceira Guerra, que é essa que está para acontecer. A Primeira Guerra, o mundo quase foi extinto pelos gases venenosos. A segunda já tinha bomba atômica, a bomba de Nagasaki de Hiroshima. A terceira agora não dá para se descrever, apenas vai varrer o mundo, vai destroçar o mundo. Ele estava falando das dores, né, da mulher quando chega a hora de dar à luz, ela tem dores, ela sofre, mas depois ela tem muita alegria por ter dado à luz um homem ao mundo, falando de Cristo. Ele estava falando deste assunto, uma mensagem muito poderosa, dores de parto, e terminou o culto, e como era a convenção dos homens de negócio do Evangelho Completo, e quando ele estava indo embora, voltando, né, depois que ele pregou, hoje tem se cumprido a Escritura, uma mensagem pequenininha que você lê em 15 minutos, ele ia retornando, ele disse: como vocês estão me ouvindo aqui? O Senhor, no meu carro, chegou e disse que esse episódio que aconteceu aqui no Arizona foi apenas a repetição de São Lucas 4 e 21, ou seja, Lucas 4 e quase todo aquele capítulo ali, tá? Então, foi a repetição daquilo. Aí que ele diz: pois era o próprio Senhor mesmo que estava ali, e naquele dia, Deus estava procurando abrir as Escrituras. E aquele episódio ali, daquele acontecimento, houve uma certa tensão na audiência, e as pessoas ficaram olhando detidamente para o irmão Branham, por causa desse embaraço com as Escrituras e a presença de um bispo católico dando a sua própria Bíblia. Aquilo fez com que o povo ficasse dando mais atenção naquele momento, naquele episódio. E Deus estava por trás disso para chamar a atenção do povo. Estão vendo? E Deus estava por trás disso para chamar a atenção do povo para aquele acontecimento. Eu não tenho informação, mas daquela audiência ali, se alguém percebeu, o profeta não falou. Que depois as pessoas recobraram, fizeram voltaram nas Escrituras, fizeram um trabalho pregresso, né? E encontraram que aquele acontecimento foi o mesmo da primeira vinda e agora da segunda vinda. Quer dizer que a mesma Escritura foi lida. A primeira vez, na primeira vinda, ele disse: o ano aceitável do Senhor. Na segunda vinda agora aqui, ele leu o dia terrível do Senhor. Então, essas duas escrituras, de Isaías 61, versículo 1 e 2, se cumpriu a primeira parte na primeira vinda, e a segunda parte desses dois versículos se cumpre na segunda vinda, e está no passado desde 1965, janeiro de 65, para você ter uma ideia. Agora, vou tomar isso aqui para mostrar que Deus tem o tempo exato, a hora exata para falar conosco, para tratar conosco. A revelação era aquele dia, era aquele tempo, era aquela hora a revelação.
Por isso ele disse: hoje tem-se cumprido essas escrituras em vossos ouvidos. E eles, na sinagoga, ficaram olhando para o Senhor, aonde ele pregou um maravilhoso sermão, porque palavras maravilhosas fluíram da sua boca. E nunca mais aquilo se repetiu. Porque tinha cumprido naquele dia. Não era num dia anterior e nem no dia seguinte, era aquele dia. O que nós temos que ficar atentos é o dia que Deus está tratando conosco. E vocês sabem que uma manifestação de Deus, de uma maneira oculta, que as pessoas nem percebem que é Deus, causa um alvoroço no povo. Veja bem, o Senhor Jesus disse, lá em São Mateus 21, para que os seus discípulos fossem em um determinado lugar e falasse com o dono de uma jumenta, e tinha um jumentinho ainda, filhote, que trouxesse para ele. Aí eles perguntaram, mas a jumenta não é nossa? Vamos ser questionados, aonde iremos levar essa jumenta e por quê? Diga para eles que o Senhor precisa da jumenta dele. Diga para eles, para o dono, que o Senhor precisa da jumenta dele e acabou. E quando ele foi perguntar, mas onde que vão com a minha jumenta? Vou levar para o Senhor. E o homem não questionou mais. E quando aquele foi levado para o Senhor, ele então montou na jumenta. E aí ele cavalgou sobre Jerusalém, para cumprir Zacarias capítulo 9 e versículo 9. Amém? Zacarias 9 e 9. Até vou ler rapidinho isso aqui. Zacarias 9 e 9. Que diz o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Aí está. Quando aconteceu isso, não houve uma comoção na cidade? Houve uma comoção, houve um alvoroço na cidade. A palavra comoção é quando o povo é movido, né? Mas houve um alvoroço, porque tinha crianças, olha, crianças cantando, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. E o povo estava lançando galhos, folhas de palmeira por onde ele passava. Ele estava entrando na cidade, aproximando da sua crucificação. Agora, vamos perguntar, o que tinha de excepcional em um homem montado em uma jumenta? Como que moveu o povo? E o povo, e os religiosos reprovaram, dizendo assim, que loucura é essa? O que tem de importante nisso? Esse barulho todo na cidade. Jesus disse, se eles não clamarem, as pedras clamarão. Né? As pedras clamarão. Então, quando se cumpre uma profecia, quando a palavra se cumpre naquela hora, há um alvoroço. Estão me ouvindo? Há um alvoroço. Na onde a palavra, na localidade em que a palavra está sendo cumprida. Houve um alvoroço quando ele cavalgou sobre a cidade. Quando ele abriu os mistérios dos 7 selos, um ano antes do casamento e divórcio, mais de um ano, 2 anos praticamente, então houve um alvoroço. Ele disse que ia perder os seus amigos por causa daquilo que ele ia pregar a partir dali. E mais tarde, em 65, o Senhor manda ele ir lá para a montanha para pregar a mensagem casamento e divórcio.
houve outro alvoroço no meio do povo. Todo mundo alvoroçou com aquela mensagem. Como alvoroçou quando ele pregou a semente da serpente. Houve um distúrbio. Agora, parece que é uma coisa tão pequena, Zacarias 9:9, tá? Mas quando a profecia se cumpre, então você vai encontrar todo tipo de coisa. Um é a favor, outro é contra, e outro já toma uma parte daquilo e forma a igrejinha dele aqui com o pensamento que ele tirou dali, e vem outro e forma outra igrejinha aqui com o pensamento que ele tirou daquela profecia que se cumpriu, e outro já rechaça aquilo, outro já reprova aquilo, e já chuta aquilo para fora, não quero ter nada a ver com isto. Então, há dezenas de manifestações quando a profecia se cumpre. Há dezenas e centenas hoje de manifestações ao redor do mundo, porque está para se cumprir em muito breve a maior profecia das Escrituras. Enoque foi um grande acontecimento. Elias, quando foi levado no redemoinho, foi um grande acontecimento. Moisés, tirando Israel do Egito, foi um grande acontecimento, não foi? Josué, derrubando os muros de Jericó, secando o Jordão, introduzindo Israel na terra de Canaã, a terra da promessa, foi um grande evento, um grande acontecimento relevante na história e muitos outros acontecimentos bíblicos. Mas, como está escrito em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 16, esse é para estremecer o mundo. E Satanás está fazendo um barulho, está uivando por todos os lados, amedrontando as pessoas. Quem tem medo de uivo de cachorro não vai chegar no céu. Quem tem medo de grito, de uivo, de lobo-guará na noite luarada, você não vai chegar no céu. Quem tem medo de lobisomem não vai chegar no céu. Quem tem medo de saci-pererê, de mula sem cabeça, de bruxa, não vai chegar no céu. Porque essas coisas irão te amedrontar e você vai correr para um lugar que acha que é seguro. Quando Deus dá e coloca a sua palavra no coração de um povo, de um homem, de uma mulher, eles estão plantados e seguros, eles são imóveis. Você não pode mover um eleito da sua posição. Você não pode mover um eleito do lugar dele, da chamada dele. Ele não se alvoroça. Ele não é levado por ventos de doutrina, como diz Hebreus capítulo 13. Ele não é levado por vento de doutrina, ele não é levado por fanatismo. E quando as pessoas fazem, aquele barulhão todo, ele fala, não estou vendo nada. Tem um grande barulho ali, mas não tem nada. É só vento, não tem uma gota d'água nisto. Por quê? Porque ele é sólido, ele é seguro. Eles sabem quem tem crido, ele sabe o que ele tem recebido. Os discípulos caminhavam atrás do Senhor, e ele numa mula, e um barulhão, e um fervor na cidade, uma comoção grande na cidade. Por quê? Porque algo estava acontecendo. Jesus, Cristo, estava entrando na cidade, em Jerusalém. Vocês se lembram? Quando Davi disse assim, pegue a minha mula, coloque Salomão nela e proclame ele rei aqui. Lembra disso? Agora, Hosana ao filho de Davi. O que você,
Qual o paralelo que você faz? Como que você fecha essa escritura? Tá? Que era apenas Salomão, era uma sombra. A mula que cavalgou Salomão cavalgou nela, era de Davi. E Davi era o rei, que estava transferindo o reino dele para quem? Para Salomão. Cavalgou numa jumenta. É uma história muito bonita. Agora, quando o Senhor cavalgou sobre a cidade dele, numa jumenta, eles gritaram: esse é o rei, esse é o filho de Davi. Esses sabiam o que estavam falando. Eles sabiam o que estava acontecendo, mas a cidade inteira não entendeu nada. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Senhor, quando falou com eles, hoje é o dia dessa manifestação. Hoje é o dia desta revelação. Tem se cumprido em vossos ouvidos estas Escrituras. Aí você vai ver que mais um pouco na frente, Jesus faz algo tremendo para um homem. Tem uma coisa aqui que eu quero deixar bem clara. Aquele ladrão era o último da dispensação da primeira vinda. De todos que o viram, aquele ladrão era o último. E por ser o último, quando Jesus foi para o outro lado, aquele ladrão foi com ele. Porque ele disse: você vai estar comigo. Aquele ladrão foi com ele. E ele disse assim para o ladrão: escuta, hoje você vai estar comigo no meu paraíso. Naquela hora, foi a revelação do tempo. A revelação do tempo, a revelação do acontecimento. Eu quero chamar a sua atenção para o momento em que o Senhor trata com o eleito. Hoje, naquela hora, descortinou tudo. O homem já tinha dito: olha, nós merecemos esse tipo de morte, mas não ele. Agora, olhar para aquela figura que estava na mesma condição dele, preso na cruz, como que ele podia então falar: o Senhor me leva com o Senhor? O Pedro estava na mesma condição, sofrendo a mesma pena, a pena capital romana, crucificação. Como que ele podia dizer assim: quando você for embora daqui, lembra-te de mim? Quando entrar no seu reino, como que ele podia fazer aquela afirmação, naquela hora, naquele momento? Ele não tinha sequer 5 minutos para fazer aquilo. Era algo de imediato, era um relampejar, era um piscar. E o Senhor disse: você vai estar comigo hoje. Quando os dois fecharam na cruz, Jesus tomou aquele ladrão e levou com ele para o paraíso. Você entendeu que aquele momento, hoje se cumpriu essa escritura, e o ladrão: hoje você vai estar comigo no meu paraíso? Pare para pensar sobre isso, a maneira que o Senhor trabalha, a maneira que o Espírito trabalha na igreja. Agora, volte lá para Apocalipse, e você vai ter uma surpresa. Apocalipse capítulo 10, versículo 4. Verso 5. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou
por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nela há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Ele, nesse episódio, neste acontecimento, o Senhor pôs um pé na terra, outro no mar, levantou a mão direita e clamou, e o tempo não será mais. Aquilo foi a revelação do sétimo selo. Foi a total e completa abertura da palavra. E o tempo não será mais. Aí vem o sétimo anjo dizendo que ele tinha que sair do tempo das eras, ele tinha que sair da dispensação das eras, para poder abrir a palavra. E quando ele sai das eras, quando o Espírito Santo sai das eras e vem tratar com a noiva, então troveja do céu dizendo: o tempo está passado e o tempo não será mais. Esse é um tempo único, é um tempo exclusivo dela. Só vou tratar com ela a partir de então. Então, o Senhor só trata com eleito agora. E nós podemos parar e pensar, mas há milhões de eleitos. Não, estou dizendo que o Senhor trata com o eleito. Não é o grupo do mundo inteiro da mensagem, com o eleito. Entre este povo, ele tem chamado um povo para o arrebatamento. Por isso o comportamento do eleito é seguro. O comportamento do eleito é um comportamento que não há reprovação. O mundo reprova, as religiões reprovam, mas o Senhor não reprova o comportamento do eleito. Ele sabe em quem tem crido, ele tem ouvido a voz do Senhor, ele tem compreendido a palavra, tem recebido a palavra, e a Escritura foi aberta no seu coração, aberta em sua alma. Ele não pode ser enganado, ele não pode ser uma pessoa volúvel, ele é sólido, porque ele tem convicção que o Senhor veio a ele e falou e tratou com ele pessoalmente. Essa é a verdade. Tem uma outra escritura aqui, deixa eu abrir aqui, que eu quero... Não, deixa eu ler isso aqui no parágrafo 51. Primeiro é o 27 desta mensagem. O ano aceitável, como todos sabemos, como leitores das Escrituras, é o ano do jubileu. Esse é o nosso jubileu. Subir para casa. O ano do jubileu, quando todos os escravos e prisioneiros e os que tiveram que entregar um filho ou uma filha para pagar alguma dívida, e estes estavam em cativeiro. Não importava quanto tempo haviam estado na escravidão, ou quanto tempo lhes restava de sua sentença. Quando ouviam que vinha o ano do jubileu, e ouviam o som da trombeta, todo escravo podia receber sua liberdade, se assim o desejava. Se eu ouvir o som da trombeta me chamando, se eu ouvir a voz do Senhor me chamando, quem vai me reprovar? Quem vai me reprovar? O vizinho da esquerda, da direita? Qual é o religioso que vai me reprovar? Que vai te reprovar? Se você ouviu. Se você ouviu, você é livre. Tem direito de sair e ir para aquilo que é seu e tomar tudo aquilo que estava levado
A hipoteca estava na mão do credor. Seu filho, a sua filha era escravo, as suas terras eram tomadas por causa das suas dívidas. Quem aqui não estava na hipoteca do diabo? Quem aqui não estava confiscado por Satanás? Quem é o valente, o corajoso, o justo, que pode levantar um dedo e dizer, eu não devia nada? Todos estávamos na escravidão, todos estávamos confiscados pelo diabo, ou paga a dívida, ou eu não devolvo. E passaram as 7 eras da igreja, e o Cordeiro estava no trono de mediação. Ele ficava entre o Pai e os homens. Então a igreja ia até Cristo, o cristão ia até ele, arrependido. Ele apontava para o Pai, põe na minha conta. Chegava outro lá, Pai, põe na minha conta os erros dele. E assim ele foi chamando cada um ao longo das eras. Mas chegou um tempo que ele mesmo veio com o livro na mão, porque este povo desta hora não é o povo do ministério do Filho de Deus, é o povo do ministério do Filho do Homem, que é Deus em carne. Deus queria voltar para a sua morada. Deus estava fazendo um caminho para entrar em sua casa, o fim da jornada, o fim do ministério de Jeová na terra é o homem, é trazer o homem à sua imagem e semelhança, é o homem se manifestar aquilo que Jeová é. Ele queria que você fosse igualzinho a ele. E como filho de Deus, ele intercedia e dava o Espírito Santo, recolhia aquele. Mas agora, com esta igreja noiva, é diferente. Ele entra nela para que ela manifeste aquilo que ele é. Isso é totalmente diferente. É o ministério que Deus se esconde atrás do véu. É a última estação. Passamos por 6 estações, mas essa é a última, onde Deus volta para a sua casa, Deus volta para o seu abrigo, Deus vem morar nela. Então você é o descanso de Deus. Deus não descansou nos dias da lei, Deus não descansou durante as eras da igreja, mas agora Ele vem descansar. O que é o descanso? É quando as obras estão encerradas. Por isso que os selos tinham que ser abertos. Quando ele veio para revelar esses mistérios, foi ao som da trombeta. Agora você está de volta para o seu lugar, para a sua origem. Ele pagou tudo que nós estávamos em débito. E você não tem nenhuma dívida com Satanás. Você está livre nesta noite. Agora, se os mistérios que foram abertos não é o suficiente, e eu estou ainda me arranhando para lá e para cá, buscando fazer um caminho, tentando fazer um caminho por mim mesmo, então isso vai provar que eu não preciso do Senhor. Eu estou fazendo um caminho por mim mesmo. Eu tenho que criar uma coisa nova. Eu tenho que formar um pensamento diferente para satisfazer, para corresponder com os meus anseios. Então eu não entrei no descanso, irmão Walter. Eu não estou no descanso ainda. E sabe por quê? Porque ainda eu estou pelejando para encontrar um lugar. Eu estou ainda pelejando para encontrar um lugar. Depois de 1963 a 2019, e com 30 e poucos anos pregando a mensagem, ainda eu não encontrei o meu lugar. Então é melhor parar.
Você tem que ter certeza absoluta que você encontrou o seu lugar. E o seu lugar é Cristo, a palavra. Amém. Então, se você sai por esse mundo afora, você encontra pensamentos absurdos. Como é que chama aquele camarada do Cabo Verde mesmo, hein? Aquele que é o oitavo mensageiro. Que é? Tem pessoa que vê esse camarada. Vai tomar vergonha, rapaz. Tem pessoa que vê esse camarada. Que ainda está do site dele. É brincadeira. Não vou nem fazer propaganda dessa encrenca aí. O que é isso? O que o senhor acha dele? Ele e a avó Rosa dão um bom casamento. Ele e a avó Rosa dão um bom casamento. É isso. O que é isso, rapaz? Quando você ouvir falar esse nome aí, Cacô Felipe, ele se intitula o oitavo mensageiro. Mombrana. E pior que tem gente atrás dele por aí. De vez em quando são uns loucos pregando por aí. Põe faixa na porta da nossa igreja. As igrejas da mensagem, quando tem encontro, vão lá e colocam a faixa. Seus bramistas, seus idólatras, seus feiticeiros. É isso que é por aí. Chamado de gente de bramista. Ele entrar lá. Não, que isso, o pessoal é louco. Falar besteira, né? Vamos lá. Já não tinha que ser escravo. Porém, se alguém desejava permanecer como escravo, então tinha que ser levado ao templo e de pé junto à coluna, tomava uma sovela, que é um ferro quente, e lhe furava a orelha. Então tinha que servir a esse amo pelo resto de sua vida. Que exemplo tão perfeito do Evangelho de Jesus Cristo. Quando o Evangelho é pregado, o ano aceitável, o tempo do jubileu, qualquer um, não importando a cor da pele, sua denominação, ou submetido no pecado, ou que estivesse de mal, ou que tivesse de mal nessa vida, podia ser livre quando ouvisse a trombeta evangélica de Deus, então ficava livre. Porém, se dava as costas à mensagem e se negava a ouvi-la, então note bem, lhe furavam a orelha com uma sovela. Isto quer dizer que atravessa a linha entre a graça e o juízo. Atravessa a linha entre a graça e o juízo. E jamais ouvirá o Evangelho. Você jamais progredirá. Jamais você será um crente que vai crescer à estatura de Cristo. Você vai ser um nanico, um arrumador de confusão por tudo quanto é lado por aí. Não vai haver progresso e permanecerá como escravo ao sistema em que se encontra pelo resto de sua vida, se você nega ouvir o ano aceitável do Senhor. Agora, deixa eu dizer para vocês, esse acontecimento lá em Phoenix foi o que para nós? O jubileu, o ano aceitável do Senhor, ou o dia terrível do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Quem rejeitou, entrou para o dia da vingança, e o profeta diz que eles passaram a linha entre a graça e o juízo. Quem está falando é o profeta do Senhor. Mas quando ecoou, trovejou
a trombeta tocou. Você disse, não devo nada para ninguém, porque alguém pagou as minhas dívidas, alguém me tirou do confisco do diabo, eu sou um homem, sou uma mulher livre, e você sai livre, e Deus te enche com o Espírito Santo, e dali por diante só haverá progresso na sua vida, crescimento espiritual. Do contrário, vão ser nanicos. Aqui no 51, onde o irmão Branda fala o que eu disse aqui, ó. Se Jesus Cristo de pé, aquele dia disse, hoje tem se cumprido esta palavra entre vós. Naquele dia, na primeira vinda. Então Deus estava obrigado a trazer aquela palavra a cumprimento. Deus estava obrigado a trazer aquela palavra a cumprimento a nós aqui nesta noite. Amém? Você está vendo que aquilo lá chegou para mim? Hoje tem se cumprido esta escritura, chegou a mim, ele de pé, quem era? O William Branham em pé, mas quem estava ali era Cristo. Então ele voltou, ele não podia terminar a obra sem repetir o mesmo gesto que ele fez lá em Nazaré, na terra que ele nasceu, entre o povo que ele foi criado. E aonde o evangelho foi? O evangelho veio para no oeste, onde foi os mais nobres e grandes homens de Deus nasceram na América, aonde o Pentecoste trovejou na América, nós sabemos disso. Então Deus foi lá na América, aonde foi reduto dos evangélicos e reduto da palavra, desde os dias de Wesley. Ele foi lá e parou em pé diante daquela nação e disse, hoje se repete a mesma cena, a mesma palavra que houve em Jerusalém, que houve lá em Nazaré. E o profeta disse, a nós, ele veio nesta noite e dizemos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus está obrigado a provar que isso é a verdade, porque é sua palavra. Nós estamos inexcusáveis. Nós estamos inexcusáveis. Isto que nós estamos ouvindo nesta noite ocorreu em janeiro de 65. Passou através de multidões, escutem, através de multidões, através de homens santos, de congregações de povos honestos e santos, passou pelos pentecostais americanos, sobrevoou todo o mundo, nação por nação, igreja por igreja. Chegou nesse país em 1971. E isto aqui nunca foi visto da maneira que Deus tem nos mostrado hoje. Dizer que quando ele pregava dores de parto, era o profeta, era o William Branham que pregava. Mas quando você aponta que quem estava naquela audiência em pé era Cristo, aí é diferente. Aí vira ismo, aí vira fanatismo. Mas o próprio profeta diz, ele estava em pé ali para fazer a palavra se cumprir de novo. Então, se você para nesta hora um pouquinho para pensar, com o pensamento divino, com o pensamento do Espírito, parar nesta hora e dizer,
por que eu estou justamente nesta noite ouvindo isto? Porque isto veio a mim e não foi a multidões. Eu vou lhe dizer uma coisa. O profeta disse: compaixão é uma palavra muito mal entendida. Ele disse: compaixão não é você ser simpático a uma pessoa. Você sabe que é muito perigoso você ser simpático e ser laçado por uma pessoa que é tão bondosa, tão carinhosa, tão educada. Essas pessoas que te atraem com laços humanos, tão dócil. Quando ela quer tirar algo de você, ela vira um santo, ela faz tudo para o seu próprio interesse, tá? Veja bem o que estou falando. Então você, eu vou seguir esse moço, ele é tão bom, né? Chama empatia isso, né? Empatia é se dar bem com a pessoa, é ser agradável. Ele é uma pessoa tão simpática, e eu estou gostando dele. Você tem que gostar da palavra, tem que gostar de Cristo. Aí o profeta disse que compaixão, eu estou com o texto à minha frente aqui, compaixão não é você ter dó de uma pessoa. Você pode morrer de dó dela e nem fazer nada por ela. Compaixão é quando você pode tomar as Escrituras e mostrar para ela o quanto ela está errada e procurar tirar ela do buraco. Isto é compaixão. Ele mostra exatamente aqui quando o Senhor Jesus foi levado no tanque de Betesda. Não era pouca gente, era uma multidão ao redor do tanque. E ele não foi a nenhuma criança doente, aleijado, uma pessoa que era extremamente doente mesmo, que estava no estado de miséria. Ele foi a um homem que podia andar. Só que esse homem não tinha habilidade rápida para saltar na água. E não tinha quem o colocasse lá. Porque ele pegou a cama, pôs nas costas e foi embora. O pai mostrou que aquele era o homem. Aquela era a semente. Aquele era um eleito. Ele passou por entre toda esta multidão no tanque de Betesda e foi lá naquele homem e disse: por que você está assim? É porque não tem ninguém que quando as águas agitam, me lance lá. Então toma a sua cama, põe nos seus ombros e volte para a sua casa. O homem levantou sobre os seus pés, pôs a cama nas costas e foi embora. Isso era sábado. Ele tinha a revelação que o sábado era um dia, mas que o sábado era aquele que falava com ele. Agora, aí o profeta diz, ele fez o que o pai mandou. Pelo sentimento, ele ia no mais doente. Pelo sentimento humano, ele ia naquela criancinha completamente defeituosa, toda retorcida. Pelo sentimento dele. Mas o pai estava mostrando o que era compaixão. E ir naquele que o problema não era tão sério, mas aquele era o eleito para tirá-lo da situação que ele estava. Por isso que teve tantas pessoas melhor que você, melhor do que eu, ao longo desses anos que passaram. Homens santos, homens puros, que deu a vida pela palavra e Deus nem sequer passou por perto dele. Mas ele vai lá, em um buraco, em uma vila, em um homem perdido, pecador, caído nas trevas, diz, é esse aqui. Tire esse homem para fora do buraco, levante esse homem. É isso que ele fez conosco, minha gente. E nós podemos dizer, hoje tem se cumprido essas escrituras diante dos nossos olhos. Porque qual foi a trombeta? A trombeta soou. E eu acordei, você acordou.
O que aconteceu lá em Nazaré se repete em Fíniques, mas hoje está aqui nessa igreja recuando. Hoje se cumpriu esta escritura. O tempo tem terminado. Os selos foram revelados. Jesus Cristo se encarna num povo e Jesus Cristo veio para o seu descanso. Você é o descanso do Senhor. Amém? Agora, uma escritura aqui que eu quero mostrar para vocês, que ela é muito pertinente, porque quando Deus estava tratando com Daniel, lá em Daniel 10:12, diz assim: então me disse o Senhor, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Você parou para fazer um paralelo entre dois homens. O Senhor disse assim: Daniel, eu vi. Eu tive problema com o príncipe da Pérsia, que era Satanás. Mas eu vim. Eu vi as suas palavras. Eu vim para responder a sua oração. Eu estou aqui, Daniel, por causa das suas palavras. Você pensa que Deus não tem te ouvido? Ou você acha que a sua condição espiritual hoje não é a respeito das suas palavras? O tanto que você orou e buscou o Senhor, e Deus disse: um dia eu vou responder a oração daquela mulher, um dia eu vou responder a oração daquele homem, no tempo exato, e ele vai ser provado pelo tempo, ele vai ser provado pelas lutas, e Daniel tinha luta, tinha problemas, e o tempo passou, mas Deus veio exatamente, depois de 21 dias de oração de Daniel, o Senhor veio falar com Daniel: eu vim, Daniel, por causa das tuas palavras. Você sabe o que é uma oração respondida? Deus responde a sua oração e você nem sabe que Ele respondeu. Deus te abençoou, você nem sabe que Ele te abençoou. Porque você está orando pensando numa coisa, e Deus vai dar exatamente outra para você por causa daquela oração. Não é da maneira que a mente nossa traça as coisas, é a maneira da mente do Senhor. No verso 14, ele disse assim: Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Porque a visão é ainda para muitos dias. Ah, você entendeu? Daniel, o que eu estou te dizendo aqui, Deus, o Senhor, estava falando pessoalmente com ele. Ele estava diante do Senhor. Olha, Daniel, o que vai acontecer com o seu povo, que eu vou mostrar agora os 4 reinos, o reino grego, persa e o reino romano. Vou mostrar para você tudo que vai acontecer. Agora, Daniel, a sua oração foi ouvida, eu vim aqui por causa de suas palavras, mas não é agora, é para muitos dias. E Daniel sabia que não era para aquele tempo, e que viria algumas centenas de anos para frente. Entendeu? Mas lá em Nazaré diz: hoje se cumpriu. O que Isaías falou há 700 anos, se cumpre hoje. O que Isaías falou há 2700 anos, se cumpriu em Fíniques. O que Isaías falou lá, o que o profeta fez reverberar no Brasil aqui, estou aqui pregando nesta noite, que você ouviu o seu chamado, e a Escritura foi aberta, e os mistérios foram revelados, e você foi chamado para o maior evento da história, ou
arrebatamento. Se Satanás estava tão preocupado com a primeira vinda, que tinha ainda longo 2000 anos por diante, e hoje, que não tem mais tempo? E hoje que o tempo acabou, como que ele está? Ele não está, por isso que eu falei, você podia até achar meio cômico, não é? Porque quem tem medo de assombração, coisa antiga, né? Quem tem medo de lobisomem, se é que lobisomem existe. Quem tem medo de mula sem cabeça, se é que ele existe. Quem tem medo de saci pererê, que tem uma perna só, não vai chegar no céu. Porque vai correr, eu vou correr aqui, eu vou correr ali, tem sobração lá, tem sobração aqui. Ele está sempre, não, você deixa o saci pererê aparecer. Deixa aparecer mula sem cabeça. Deixa aparecer lobisomem. Deixa os cães uivar. Eu estou firme aqui. Eu estou dizendo isso. Deixa os rumores. E deixa os fanáticos. E deixa doutrinas. E isso que aparece. Deixa essas coisas acontecer. E você não teme isto. Por quê? Porque você encontrou o seu lugar. Você sabe em quem tem crido. E você sabe que essas escrituras foram abertas para você. Amém. Digam graças a Deus. Deus abençoe.